botar para gravar aqui. Vamos lá. Isso. Livro, por coincidência, né? Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 49, editora Feber. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Saber e fazer. Entre saber e fazer, existe singular, surpreendente diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes, propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, ou seja, esse caminho, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da vida, da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes, sacrifícios máximos. A existência de uma teoria elevada ocasiona a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Então, uma página... João, é claro que estamos aqui lendo as reflexões de João, né? Fica difícil. Deixa eu só ler, vou só pedir a permissão a vocês para ler o 13:16, né? Depois ver o 13:17. Um versículozinho só antes. João descreve assim: em verdade vos digo, não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ele não está fazendo uma pergunta, é uma afirmação. Não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para se cumprisse a escritura, o que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então, ele vem narrando e vem traçando uma série de situações e acaba descrevendo no finalzinho que ele cita, o João acaba citando uma conversação, uma possível alegação do Cristo, destacando, olha, mesmo no nosso contato mais estreito, havia Judas. Onde Judas, na verdade, embora a sociedade hoje lida muito mal com a história de Judas, né? Na verdade, a historiografia de Judas é mal interpretada, a maioria não compreende, e aí fala do traidor, daquele corrompido, mas ele estava pensando e bolando planos para expandir o reino de Deus do mundo inteiro. Era esse o desejo central de Judas. O problema foi a forma. Como fazer foi o problema. Então nós vamos observar em toda a história da humanidade diversas pessoas bem intencionadas, com realmente motivações justas. Só que a forma como a pessoa escolhe se manifestar
é totalmente discrepante do ambiente do cristianismo, totalmente discrepante do exemplo do Cristo. É como se ela chegasse e falasse assim: eu sei uma verdade e eu tenho que impor essa verdade agora na humanidade, transformar a humanidade, aí pronto, está preparado o caminho para o cristianismo. Mas então por que o Cristo não fez isso? A pessoa não se questiona se é uma temperança, se é um problema ali grave de orgulho, né? O como fazer distorcido. Então é óbvio que existe uma diferença gigante entre saber e fazer. Por exemplo, por mais que a gente imagine, olha, eu quero fazer um bem para fulano, porque eu fiz o mal para ele no passado, né? Eu briguei com ele, eu briguei com ela, eu vou corrigir esse problema, eu vou fazer um bem para sanar esse problema. Aí, como geralmente a gente arremessa o nosso mundo íntimo com a tentativa de fazer o bem, às vezes se justificando. Não, você me desculpa, mas você sabe, né? Eu queria fazer o bem. Você que estava muito esquisito. Aí a pessoa começa, no meio do caminho do ato de pedir desculpa, dar umas raquetadas no outro, verbalmente, para manter a autoestima do orgulho e da vaidade no status que ela aceita manter. Só que a gente não percebe. A gente não se sente assim. Mas na verdade é exatamente isso que ocorre. A gente não está reluzindo, ou seja, não está refletindo a luz divina. A luz divina só existe uma forma de interagir, que é com o máximo de amor. Ah, mas eu não consigo produzir o máximo de amor. Não, não tem problema. Mas na hora que você estiver tentando produzir o amor, esquece o seu orgulho e a sua vaidade. Deixa de lado, não tenta atender esses campos, porque é um conflito de interesse. Como é que você vai fazer o bem tentando manter a sua moral elevada? Como é que você vai fazer o bem tentando manter, né, o seu orgulho intocável? São objetivos contraditórios. Então, quase todos sabem, poucos fazem. Mas por que poucos fazem? Porque a gente não se conhece. A verdade verdadeira, é que é como se nós recebêssemos instruções de transformação de consciência. Olha, é assim que você transforma a sua consciência. Alguém entrega esse manual pra gente. A gente pega e lê o manual. Outra coisa, como fosse um manual de um caça F-15, vai. Uma nave complexa. Você lê o manual de 3.000 páginas. Estudou, qualquer pergunta que fizer do manual você sabe responder. Outra coisa é você sentar no avião e pilotar. Né? Uma distância gigantesca. Alguém te fala o seguinte, ó, para escalar o Everest, tem essa rota aqui, ó. Você vai pegar aqui, vai passar na garganta, não sei aonde, para não sei o quê, o escalão Hillary, tá todo nomeado, detalhado, com corda fixada, não tem lugar mais fácil do mundo para você escalar. Tem suporte, alguém carrega sua mochila, né? Tem carregadores, todo um suporte para você alcançar o pico mais elevado da face da Terra. Mas qual o problema dessa história toda? Você tem que ir lá e subir. Você tem que ir lá e subir. Você tem que sentir os seus pés congelando. Você tem que sentir o ar acabando. Você tem que entrar na zona da morte, onde o coeficiente, o grau de relação de ar respirável está abaixo do normal. O seu corpo está naturalmente se autodestruindo. Os últimos 100 metros, os últimos 200 metros no Everest, o seu corpo está se destruindo. Aí você fica pensando assim, pô, mas isso é uma grande bobagem, uma grande tolice fazer isso. Eu acho incrível quem fala isso. Porque a gente fica a pessoa deveria se perguntar o seguinte, mas o que você está disposto a fazer de arriscado ou de complexo na sua vida? Nada. O que você tem vontade real de fazer? Absolutamente nada. A pessoa só fica orando, imaginando que tudo vai ser melhor. Só que não existe isso. Não existe. Deus criou as nossas consciências para sermos consciências operacionais. Ele quer ver nós produzirmos o bem de forma contínua e incessante. Não adianta, tem que ter sacrifício, não tem jeito. Porque senão nós nos colocaríamos em corpos frágeis, em corpos, né, de barro. Colocaria você num corpo de titânio.
né? Liga de vanádio com titânio, liga de níquel, não corrói. Colocaria você numa condição que é imperecível. Você vai viver 300 anos, do nada vai se desligar o aparelho. Você não sofre nada, não sente dor, não sente dificuldade. O que aconteceria com o projeto? Não daria certo. Isso não transforma as nossas consciências em termos de estímulo. Em termos de estímulo, não vai ter desafio. Subir aquela montanha, tu vai lá, vai, sobe correndo, desce correndo. Faz assim, já fiz. Alguém te pediu ajuda? Você vai lá e ajuda, porque você está fazendo mecanicamente e o esforço é mínimo. Não gasta muita energia, você consegue fazer em alta velocidade. Então, tudo que gasta muita energia e requer muito tempo, principalmente as tarefas que são repetitivas, aquelas que você vai chegar na Terra fazendo e vai desencarnar fazendo. Todas as tarefas repetitivas nos ensinam algo muito difícil de conquistar: tenacidade. Tenacidade. Você resistir a impactos, resistir a choques, resistir a tudo e continuar produzindo, não é resistir parado. Resistir parado, sentado, olhando por nada é fácil. Resistir produzindo bem, olha, esse aprendeu a fazer, né? Então, todas as seitas religiosas, elas sempre estão, de forma geral, né, como ele bota aqui, de modo geral, elas sempre apresentam e constituem os laços do bem. Por isso, igualmente, que Kardec, quando estratificou do Livro dos Espíritos o Evangelho segundo o Espiritismo, ele estratificou só o que não dá confusão. Pegou as bem-aventuranças, tá ali, as bem-aventuranças. Você não vai ver como vendo, por exemplo, no Livro dos Espíritos, discussões sobre o que é Deus, discussões sobre caracteres de Deus, discussões sobre informações importantíssimas e valiosas sobre sua própria essência. Não vai falar sobre isso. Vamos falar só o que é comum a todas as religiões. Essa foi a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é comum? O comum é esse modelo chamado espírito bem-aventurado. O espírito bem-aventurado significa aquele espírito que já está feliz. Feliz em que condição? Em qualquer uma. Em qualquer condição ele é feliz. Em qualquer condição ele consegue dar o melhor dele, dar o melhor de si, sempre disposto a perdoar, amar, tolerar, compreender, alavancar, empurrar os outros para frente. Sempre. Nunca se desestimula. Por quê? Porque esse é o apóstolo. Essa é a diferença entre discípulo e apóstolo. O apóstolo, ele não é mais o discípulo. Tudo que tinha para compreender de lógica, de conceitos, ele já aprendeu, ele não é mais discípulo. Ele agora é apóstolo. Ele quer colocar em prática e ele quer ter bons resultados. É claro que não é uma separação física. Olha, até aqui é discípulo, daqui para frente é apóstolo. Não existe isso. Mas a atitude, o zelo, a alegria de estar exercendo as coisas é diferente no apóstolo. É completamente diferente. É como se ele tivesse aquele estalo. É isso, é assim que eu tenho que fazer. E ele está feliz por estar fazendo. Então, há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. E é engraçado, né? Porque a humanidade evoluiu muito do ponto de vista de lógica. Mas não evoluiu quase nada do ponto de vista de verdade. Então, qual é o problema da lógica sem a verdade? As pessoas olham para as manifestações religiosas e falam: olha lá aquela pessoa que está buscando aquela religiosidade. Ela só faz bobagem. Ela comete crime, ela faz bobagem, ela não sei o que lá, e fica falando em nome de Deus, e fica vendendo a ideia de Deus. Olha só que coisa falsa. Não tem nada falso ali. Você nunca foi numa Olimpíada? Você nunca foi num treino de um ginasta olímpico? Vai num treino dele. Vai lá no treino do ginasta. Você vai ver quantas vezes ele vai se esborrachar e cair de cara no chão. Não vai ser 2 ou 3. A questão não é cair. A questão é que tipo de alma é essa que levanta e continua. Cair e ficar no chão é o que todo mundo faz. É a coisa mais fácil que tem, é isso. Você se frustra, você se despreza, você diz que não vale nada. Todo mundo adora fazer isso, para ficar com a cara no chão. Porque é gostoso ficar no chão.
Não tem desafio, não tem problema, não tem aquele sentimento que corrói a gente por dentro. Puxa, a vida não é que eu pude ter feito melhor e não fiz, chamado consciência culpada. Não tem mais geratriz de consciência culpada. Acabou. A pessoa não se arrisca em nada. Aí é gostoso. Aí é maravilhoso viver. Maravilhoso. Só que a pessoa não sabe que não está andando para frente. A pessoa não tem consciência que não está saindo do lugar. Então vamos ver diversas pessoas que são altamente intelectualizadas, altamente com uma capacidade moral, uma capacidade até mesmo de amor, genuinamente grande. Só que a pessoa não quer se arriscar em tentar usar. É como se ela tivesse a corda mais resistente para escalar algum lugar. Ah, mas vai que arrebenta, né? Ela prefere ficar no mesmo lugar. Mas você não quer nem tentar subir? Mas para que eu vou tentar subir? A pessoa prefere ficar dentro do buraco. A pessoa caiu num buraco, não conhece o fora do buraco, só o que ela enxerga dentro do buraco. Ela tem uma corda, ela tem, né, aquelas picaretas para escalar, tem um sapato apropriado. Ah, não, vai que eu escorrego. Ah, vai que a corda arrebenta. Vai que isso aqui não dá certo. Eu tô bem aqui do jeito que eu tô. Então, é exatamente esse momento que Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra. É igualzinho esse caso. A gente cai num buraco e, quer saber? Avançar é bem arriscado. Eu vou ficar na beira de um precipício, eu vou ficar em um lugar elevado. É melhor ficar aqui dentro desse buraco. E a gente gostou do buraco, estamos apaixonados pelo buraco. Nos apaixonamos pelo buraco da existência. Queremos existir sem manifestar o nosso amor, sem manifestar a nossa bondade, a nossa afabilidade, nossa doçura, todos esses potenciais divinos que todo mundo já tem e bem desenvolvido. Não é pouco, não. Olha 1000 anos atrás. Olha 1000 anos atrás como era diferente. Parece que ninguém mais estuda história. Não, mas o que é 1000 anos? Ué, 1000 anos é um dia para Deus. Nos aponta um pouquinho Emmanuel sobre isso. A cada 1000 anos é um dia para Deus. Numa certa escala de espaço-tempo, né? Deus não funciona no espaço-tempo como nós, né? É óbvio que não. Nem Jesus. O Cristo, né? A identidade de Jesus sim, mas o Cristo não. Cristo não está prisioneiro, nunca esteve prisioneiro ao espaço-tempo. Assim como nós também não estamos, mas a nossa consciência gosta de se aprisionar em lugares que nós achamos que é mais seguro e é mais cômodo, né? Então, essa indecisão é uma indecisão genuína. Ela realmente é pensada, ela é imaginada. E é engraçado, eu já vi várias pessoas falando isso. Uma vez uma pessoa veio falar comigo: puxa, eu gosto tanto de fulano, eu gosto tanto de Beltrana. Poxa, mas eu não sei se eu me arrisco, me declaro para a pessoa, falo que eu gosto muito dela, que eu quero ficar com ela. Aquela coisa de adolescente, né? Aí eu falo: tá bom, então você fica eternamente sozinho, não tem problema nenhum. Não, mas eu não quero ficar eternamente sozinho. Bem, então você tem que tomar uma decisão. Não, mas eu não quero tomar uma decisão. Bem, então fica eternamente sozinho. Não, mas eu não quero ficar eternamente sozinho. Então o que você quer, cara? Você quer me enlouquecer, né? Você está louco e quer me enlouquecer. E é engraçado que a gente olha para vai revisitando esses momentos, né, da nossa existência, aí você fica pensando: caramba, as pessoas são assim, cara. Com medo. Ah, vai que eu vou. Aí se eu sofrer, levanta e sofre de novo. Qual o problema? Você tem milhões de experiência de dor. Não tem mais nenhuma nova. Não existe mais nenhuma nova. Ninguém vai conseguir fazer alguma coisa que vai te apresentar uma experiência de dor diferente. Todas você já conhece. Não existe mais nenhuma nova. Ninguém vai conseguir inovar em experiência de dor. Não existe mais nada mais. Acabou. Em experiência de dor, ninguém tem mais nada para experienciar. Ah, mas isso não é verdade, porque eu conheci fulano, Beltrano, que aconteceu isso na vida dela, que aconteceu isso, aquilo outro. Geralmente as pessoas estão preocupadas com dor física, do corpo físico. E geralmente quem está preocupado em relacionamento é dor moral. Dor moral grave. Dores morais que realmente maltratam o nosso ser. Então, a indecisão é de não querer gerar mais dor moral. Ah, eu não quero mais gerar mais dor moral. Mas aí Jesus vem dar aquele estímulo, daquela chacoalhada no planeta. A palavra da verdade da vida fez a exemplificação máxima.
Ele não ficou só falando. Jesus raramente ia explicar alguma coisa e ficava só fazendo discurso. Ele ia lá e fazia. Ele ia lá e demonstrava. Então, através de quê? Até mesmo de sacrifícios máximos. E é engraçado que Paulo de Tarso percebeu isso. Como é que Paulo de Tarso explicou o Cristo? Eu já comentei isso aqui com vocês, né? Como é que Paulo explicou, isso está destacado no livro Paulo Estevão, como que Paulo explicou para os judeus, né, que Jesus de Nazaré era o Cristo? Para a gente é uma coisa enigmática, né? Como é que você consegue explicar isso? Como é que você, né? Como é que você eles não aceitavam, porque eles acreditavam que a vinda do Cristo ia transformar tudo. Quando? Agora, instantaneamente, como fosse estalar dos dedos. Não é assim que funciona. É um processo em que ele não vai tomar a nossa parte, o que nós temos que fazer. Então, como é que ele apresentou? Ele apresentou e explicou o sacrifício máximo. Porque era a tradição desde a cultura hebraica que o responsável do templo, existia um nome lá específico para alguém que era responsável do templo, que a cada X dias tinha que ir lá e fazer um sacrifício de sangue. Ele tinha que cortar a mão e pingar um sangue lá no altar. Era um hábito deles. Ah, mas isso parece um hábito pagão. Tudo sempre foi meio assim esquisito no passado. Nunca existiu uma cultura totalmente pura, sempre foi um pouco misturada, né? Os capelinos chegando aqui na Terra, mesmo com a promessa, com o apoio direto do Cristo, o Cristo recebeu eles pessoalmente. Esse 1 milhão de espíritos, o Cristo recebeu eles pessoalmente. Está no livro Caminho da Luz. E prometeu, fiquem tranquilos, tudo vai dar certo. Tem um plano aqui divino para vocês, um plano de trabalho. E as pessoas só ficam falando assim, não, porque eles sofreram degredo. Eles eram isso, eles eram aquilo outro, sofreram degredo. Cambada de raça que não vale nada. Mas isso é o nosso coração adoecido, que só consegue ver o lado errado, o lado pior. Não foi assim. Jesus falou para eles, olha, vocês vão trabalhar e vão ajudar a desenvolver aqui o planeta Terra. Eu vou liderar esse desenvolvimento, vai dar tudo certo, confia em mim. Então eles vieram para um trabalho. Então, não existe isso de punição. Ah, mas eles sentiram saudade dos familiares. Mas eles podiam, a maioria de nós imagina isso, a pessoa vai ficar trancafiada em algum lugar, né, isolado, né, prisioneiro, mesmo que você dá uma chicoteada na pessoa, porque esse é o sentimento, esse é o coração adoecido nosso. Do ponto de vista de Deus, Deus não funciona assim. Nunca funcionou assim. Então, eles estavam lá em Capela, vêm para a Terra com uma missão. Vocês irão alterar toda a estrutura celular, a estrutura psíquica, até a mediunidade vai ser uma enxertia divina. Não sou eu que estou falando. É André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Foi uma enxertia divina. Jesus utilizou o histórico deles para se misturar com o nosso. Então, o pensamento contínuo foi uma dádiva divina. Eles não poderiam manipular isso, é claro. Mas todo o resto, toda a parte, a base cientificista, a essência de em todos os lugares surgir um conceito mais elevado de Deus, como por exemplo no povo hebreu, no povo egípcio, embora a maioria não compreenda isso, né? No livro Caminho da Luz explica melhor que, na verdade, os maiores historiadores dos artefatos do passado, né? Os arqueólogos, interpretaram erroneamente. Os egípcios acreditavam em um Deus único, sabiam em detalhes sobre o Cristo, tinham capacidades mediúnicas impressionantes. E o objetivo central deles era voltar para a capela. Mas eles eram os mais desenvolvidos, moralmente e intelectualmente. Todos voltaram. Todos os egípcios voltaram, não ficou nenhum. Então, o que ocorre é que Deus sempre fornecerá meios de nos desenvolvermos fazendo, crescendo, progredindo. Por que hoje o ensino, hoje não, né? Por que o ensino aqui na Terra é tão precário?
Né? Por que as crianças não se adaptam ao ensino? Quando se adaptam, elas estão igual a gado. Elas não criticam, elas não falam nada, elas aceitam tudo, não questionam nada. Aliás, é melhor até que não questione, que seja simplesmente um público que só escute e depois vai embora. Que a aula se torne basicamente uma palestra. Mas por que é assim? Por que é assim? Porque esse é o psiquismo de quem já desistiu. Já desistiu. Ah, fala o que quiser, vou aceitar. Qualquer coisa escrever no quadro eu anoto. O que você quer de botar na resposta da prova? Não está mais preocupado com a verdade. O que você quer que eu escreva? Ah, quero que você escreva isso. Tá bom. A pessoa vai lá e escreve isso, tá aqui, entreguei. Ah, parabéns, 10. Eu não estava mais preocupado com a verdade. E nós assimilamos assim a vida. Nós estamos impondo uns aos outros. Agora imagina no futuro como serão as escolas. Será completamente diferente. Cada turma vai ser dividida em vários grupinhos, onde cada grupo vai ter objetivos. Temos que fazer tal projeto, temos que empreender tal coisa. E ele vai buscar, junto com outros professores, com outros sábios, com outras pessoas, conhecimentos para realizar algo. Para realizar algo. Ele não quer mais simplesmente ser um cabedal de experiência, ele quer construir algo. Ele quer fazer algo. A essência dessas almas ficam gritando: eu não quero mais ser um depósito de conhecimento, eu quero pegar esse conhecimento e botar em uso, na prática. E infelizmente nós temos, né, o acesso às informações fragmentárias, totalmente fragmentadas. Ninguém sabe o que Pitágoras estava pensando e explicando quando ele lançou o teorema de Pitágoras. Né? Você pega a hipotenusa ao quadrado igual ao quadrado dos catetos, você fica, da onde o cara tirou isso? Já foi provado em mais de 102 formas, que está certo. Mais de 102 formas de, não diria nem de prova, mas a ciência da Terra não gosta de chamar de prova, mas de demonstrações que o teorema está certo. Mais de 102 formas diferentes. Aí você fica pensando, como o cara bolou isso? Como é que ele percebeu isso? E o que ele falava para os discípulos dele? Olha, as estrelas funcionam assim, o vegetal funciona assim, porque a organização divina, ele era altamente interconectado com o todo. E nós estamos treinando as almas para serem fragmentadas, dispersas e monolíticas. Aí depois a gente fica achando estranho. Poxa vida, a pessoa chegou na fase adulta e está triste, está revoltado, está zangado, está frustrado, está deprimido. Porque ela está com sede de fazer. Ela está com sede de conseguir conquistar. Não é posição, é de conseguir conquistar mudanças, transformações. Então, a existência de uma teoria elevada evolve, né, ocasiona a necessidade da experiência e trabalho. Tem que ter experiência e trabalho. Hoje a gente pega séculos de aprendizado e entrega para as crianças em questões de anos. Vamos lá, em 10 anos, você entrega de conhecimento o equivalente a 2.000 anos. Ela não sabe fazer nada do que foi feito em 2.000 anos. Se eu falar para ela assim, ó, tá aqui um cavalo, faz uma ferradura. Ninguém sabe fazer uma ferradura. Não sabe que tipo de liga vai procurar. Não sabe construir uma bigorna. Não sabe nada. Mas é uma pessoa formada, século XXI. Mas ela não sabe fazer absolutamente nada. Porque ela não foi criada para fazer coisas e para desenvolver. Ela foi criada para trabalhar para os outros. Ela foi criada para ser submissa a qualquer fragmento de trabalho. E o problema é que isso invadiu o nosso psiquismo e até os nossos objetivos morais nós elencamos da mesma maneira. Ah, eu sei que eu tenho que amar. Ah, eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Ah, tá bom. Ah, por hoje tá bom o dia. Ah, amanhã eu faço outra coisa. E vamos lidando com as atividades do dia, achando que nós não temos que colocar o nosso coração em todas as atividades. Em todas. Você vai limpar o chão? Ama o que está fazendo. Você vai lavar a louça? Ama. Faça por amor. Né? Ah, eu vou pintar um quadro. Não fique pensando que você quer vender o quadro e ficar uma pessoa famosa e milionária. Para com essa psicose do século XXI.
Pinta o quadro porque você ama pintar, ué. Ah, mas eu quero desenhar e ser reconhecido. Não, você quer desenhar, quer pintar, você não quer ser reconhecido. Você quer fazer parte da alcateia. Você quer fazer parte da alcateia. Você quer viver esse círculo vicioso. Você, no fundo, não quer pintar. Você quer utilizar a pintura como método e meio de alcançar, né, a comunhão com essa alcateia que nós acreditamos que seja a vida social. Então, se a ação edificante fosse desnecessária, ou seja, agir no bem, pensar no bem, sentir amor em tudo que você faz, se isso fosse desnecessário, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. Ah, para que ter tese do bem? É inútil. Você não precisa fazer nenhuma ação, você não precisa produzir nada de bom. É chocante, né? Todos nós aceitamos exatamente como a vida nos foi apresentada. Né? Até hoje, nós usamos aquedutos da época de Roma. O sistema judiciário é baseado no sistema judiciário de Roma, do Império Romano. A essência, a base é do Império Romano. E é chocante. Nós não percebemos que estamos vivendo a essência do Império Romano. Mas como já está dando conforto para o corpo físico, está dando descanso para o corpo físico, o que eu vou querer mais, né? É melhor ficar nessa indecisão aqui e adorar essa constituição primária e mais simples do corpo físico e ficar aprisionado a ela. Não tem nada mais daqui que possa me dar mais prazer e mais alegria do que a satisfação do meu corpo físico. E assim a gente vive. É uma loucura. É uma loucura, né? Então, João assinalou a lição do mestre com sabedoria. João entendeu, tomou aquele susto. Caramba, ele viveu exatamente o que ele estava pregando. Ele fez exatamente o que falou que nós tínhamos que fazer. Perdoa, ama, ampara, socorre. Quem? Todos. E os discípulos não aceitavam muito isso, né? Os discípulos, na verdade, ficavam até se sentindo mal. Jesus meio que causava um constrangimento neles. Qual era o constrangimento? Jesus vivia cercado de ladrões, prostitutas, criminosos, os mais moribundos e doentes da face da terra, vinham correndo atrás dele. Aquilo não agradava muito eles, os discípulos. Porque pela cultura hebraica, e igualmente pela cultura judaica, você tem que se afastar daqueles que podem te arrastar para o crime, te arrastar para o problema. Como se uma arma disparasse sozinha. Como se você, próximo de alguém que faz mal, você se torna mal. Então, se você se torna mal, o bem que existe em você não está sob o seu controle. Está sob o controle de terceiros. Então, se queremos realmente avaliar a nossa capacidade de produzir o bem em qualquer lugar, Jesus criará, com as autorizações divinas, projetos onde nós vamos nos testar e nós vamos produzir o bem nos mais diversos e complexos lugares da face da Terra. E nós precisamos disso. Eu quero na pior circunstância. Eu acho que vai ser mais difícil ser um braço. Então eu quero vir ser um braço e produzir o bem. Quanto? O máximo que eu conseguir. Então, esse clima de coragem, porque essa é a diferença de boa vontade e coragem. O clima de coragem, o ânimo de coragem, é que vai realmente nos alavancar desse clima de indecisão. Mas se eu fizer o bem para fulano, mas aí, poxa, né, eu vou me sacrificar, eu vou perder meu tempo. E vai que ele não vai nem levar em consideração o que eu estou fazendo. Então você já está negociando, cara, com a sua própria consciência, se vale a pena ou não. Se você não está nessa etapa de negociação com a sua própria consciência, é o que nós chamamos de indecisão. Sempre que estamos negociando conosco mesmo, com a nossa própria consciência, será que eu faço isso ou não faço? Então, nós não queremos, na verdade, fazer, estamos indecisos. Indecisos moralmente. Então, aí reside no campo do serviço cristão
a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e fazer. Então é óbvio que é totalmente diferente uma coisa da outra. E diversas pessoas criticam diversos religiosos que fracassam, que sucumbem, que criaram uma série de problemas, criaram diversas perturbações, né? Seja em qualquer um dos ambientes, se é desse século, se é do século passado, se é do presente. Mas são espíritos que estão tentando. Muitos falam assim, fulano fundou uma igreja, nossa, olha que horrível. Há 4 séculos atrás, eles construíram essa catedral, eles foram maus, eles foram perversos. Ué, então constrói uma você, ué. Faz uma você, quero ver. Faz, ué. Faz uma do zero. Aliás, começa o movimento e incentiva o cristianismo nos corações mais bárbaros. Então é engraçado porque nós gostamos de criticar os outros sem querer fazer nem 1/3 do que as outras almas fizeram. Né? Geralmente nós somos assim, nós gostamos de mostrar que nós temos uma consciência moral elevada para julgar, mas nada para produzir. Nada. Não produz nada. É basicamente tem 2 termos, né? Esse termo a maioria não gosta, né? Existe o termo diabo e existe o termo satanás, né? O termo diabo é aquele que é contra o bem. E quem é o termo satanás, que é do Velho Testamento? A gente não pode esquecer porque ele é precioso. Satanás é aquele que é basicamente que faz os apontamentos, faz as acusações. É a pessoa que acusa tudo. Fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Olha o que fulano fez não sei o quê, olha o que fulano fez. É esse o conceito de Satanás. Essencialmente, a origem da palavra, né? Se você for buscar lá no radical, lá no povo hebreu, no hebraico antigo, o que significa Satanás, você vai perceber que, na verdade, é similar ao que nós temos hoje no conceito de justiça organizada da República, aquele que é responsável, aquele grupo ou aquela pessoa que é responsável por montar a acusação, o processo de acusação. Até a estrutura da justiça já tem um grupo só para isso. Porque um juiz não pode julgar, né? Não pode apontar e julgar. Não tem sentido, né? Você vai ficar prisioneiro que você vai querer agradar o que você apontou. Então, se você tem que julgar com imparcialidade, você não pode apontar o crime, apontar a falta. Né? Abrir um processo de investigação. Aqui no Brasil se chama Ministério Público. Cada país tem um nome diferente, cada república dá um nome diferente. Aqui no Brasil se chama Ministério Público. Só quem pode abrir uma investigação para poder avaliar se a pessoa está cometendo crime, se não está, apontar os crimes no final, né, da investigação. Eu acho que ele cometeu esse crime, esse crime, esse crime. Aí você entrega para o juiz e ele julga. O Ministério Público, na nossa consciência, é a consciência Satanás. Você só está apontando a falta dos outros. Então ainda estamos assim estamos ainda altamente prisioneiros a psiquismos que nós não queremos mais alimentar nem animar. Não, eu não quero ficar apontando falta dos outros. Eu já sei reconhecer o que é certo e o que é errado, e eu não quero ficar naquele assim, tá vendo? Eu tô um pouquinho melhor, porque eu não tô fazendo tão mal quanto fulano. Né? Que é uma coisa que eu sempre me irritei desde criança. O pessoal fala assim para você, olha, trabalha e estuda, hein? Se você puxar carrinho de não sei o que, de carroça igual aquele ali. Olha, faz isso assim assado, senão você vai viver se comparando e apontando alguém que é pior, ou que está numa situação inferior. Eu sempre odiei essa postura, sempre odiei esse conceito. Então é isso, se não existisse ninguém pior, você não iria se melhorar? Então se você fosse o pior da fila, você não ia buscar se melhorar, porque não tem ninguém pior abaixo de você? E outra coisa, você só vai buscar se melhorar se você olhar para fora? Nunca vai querer se melhorar quando olhar para dentro? Temos que só olhar para dentro. É isso que a página vem falando para a gente também. Pega toda essa cultura que está absorvendo, olha para dentro e modifica a parte motriz de boa vontade e coragem para empreender e fazer o bem. Produzir o amor. Produzir o que você não tem experiência. Produzir o mal, o equívoco, o engano, as loucuras do mundo. Você já tem experiência nisso, há um monte. Agora está na hora de
produzir, fazer o que a sua natureza foi constituída sempre, que é no campo e no regime da fraternidade. Então, a página é muito difícil a gente mergulhar e colocar como métrica de vida, porque a gente fica assim, é só saber fazer, né? Como se for explicar alguém para costurar e você sentar e costurar. Não, é mais difícil que isso. É você ensinar alguém a costurar e falar, agora você vai costurar feliz. Agora você vai costurar com amor. Agora você vai costurar com ternura. Agora você vai, tipo, quase terminando todos os pontos, né? Quase fechando aquela costura. Aí você pega, não tá tão caprichado como deveria. Aí você vem, desfaz tudo e faz de novo. E faz de novo. E você vai fazer com muito mais amor, com muito mais empenho, com muito mais zelo, com muito mais carinho. Isso é o fazer do Cristo. Esse é o fazer do Cristo. E é esse o treinamento que ele espera de cada um de nós. Senão nós não teríamos tarefas repetitivas na Terra. Senão nós não teríamos tarefas repetitivas na Terra. Se nós temos tarefas repetitivas, é porque alguma coisa a mais falta sublimar no campo dos sentimentos, que são os máximos objetivos que nós lançamos para a nossa alma. Eu quero ser mais bondoso. Eu quero ser mais tolerante. É um sentimento que você anima de progresso. Né? Emoções totalmente diferentes de sentimentos. Você anima aquele sentimento de progresso, sentimento de evolução, sentimento de melhoria. Eu quero melhorar, eu vou melhorar. Porque o sentimento está mergulhado nos dois ingredientes principais: boa vontade e coragem. Coragem para se desafiar e boa vontade de produzir o bem, de se esforçar em agir no bem. Então, é isso aí, pessoal. Desculpa que eu falei demais. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer o bem. Lúcia, faz a prece pra gente. Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse estudo que nos esclarece, Senhor, que possamos meditar sobre tudo isso que foi dito, Jesus. Todos nós aqui presentes, pedimos por esse estudo, pelos irmãos que vão fazer o estudo, que possa ser incluído, Senhor, e agradecemos por tudo isso. Muito obrigada, Jesus, graças a Deus. Essa prece, pedimos permissão para continuarmos com o nosso estudo da noite. Muito obrigada. Então, vamos, né? Vamos para... Até aí um pouquinho, gente. 300? Tudo bem. Na minha edição é 301, página 301. Ô, Luciane, achei. Luciano deve ser 287. Achou? Estamos no 301. Nós estamos... nós estamos no módulo 5, né, da prática mediúnica, o exercício regular da mediunidade, e aí, roteiro 5, né? E estamos no item 2, ok? Vamos adentrar aqui no item 2. Tá certo. Achei, obrigada. Nada? Vamos lá. Da prática mediúnica e as perturbações mentais. Vamos lá. A prática da mediunidade não produz perturbações mentais de qualquer natureza. De qualquer natureza. Sobretudo, distúrbios graves, genericamente denominados de loucura. Entretanto, devemos considerar que existem pessoas que possuem uma estrutura psíquica delicada, cujas emoções, por menores que sejam, lhes provocam abalos. São pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. Então, só queria destacar aqui que existe um processo de contraindicação, ok? Podemos ler um pouco mais ou quer parar um pouquinho para comentar? Você que sabe, Ana. Eu acho que esse parágrafo aí deveríamos comentar bem. Então tá ok, olha só. Então ele deixa claro, a prática mediúnica em si ela não produz perturbações mentais de qualquer natureza.
será que eu vou ficar sequelado? Será que... Nossa, mas às vezes eu saio da reunião, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu ainda sinto uma tontura, eu sinto dores, eu perco o equilíbrio, eu perco não sei o quê, existe uma série de impactos fisiológicos. Nós já percebemos, todo mundo percebe isso. Qualquer médium, principalmente o ostensivo, né? Aquele que ostenta visivelmente a mediunidade, principalmente a mediunidade psicofônica, que há realmente ali um grau de assimilação e de harmonização entre perispíritos, entre fluidos. Nós já percebemos isso nos outros capítulos, nos outros itens, que há uma necessidade de ter esse equilíbrio. Por isso o médium tem que se preparar. Ele não pode ficar faltando aos tratamentos do passe. Por vezes tem que aumentar a rotina do tratamento do passe. Isso quem tem que sentir é o médium. O médium tem que ser bem consciente com relação a isso. Nossa, eu estou precisando de mais passe. Ou até mesmo, por exemplo, terminou uma reunião mediúnica, né? Ou desobsessão. E a pessoa está sentindo uma necessidade ainda de um passe, que está sentindo isso, sentindo aquilo. É possível pedir, ué. No máximo vai ganhar um não, mas é possível pedir. Porque às vezes há uma necessidade para isso. E o médium tem que se sentir livre e harmonicamente envolvido com todos que estão ali, para que ocorra mais alguns minutos de prece e de passe. Isso pode acontecer. E isso deve partir da sensibilidade do médium. Mas, igualmente, não adianta, né, buscar somente o passe na condição mais extrema, ou seja, após o evento. É necessário haver um tratamento psicofísico, né, digamos assim, porque é exatamente isso que ocorre, anterior à reunião. Então, por isso que se recomenda ao médium que pelo menos vá a uma reunião pública, uma pelo menos. Não, tudo bem, tem casa espírita que não tem tanta reunião mediúnica, a galera tá com 4. Tem reunião a dar com balde, entendeu? Tem que buscar, sim, mais vezes. Por vezes a médium sente essa necessidade e busque, qual o problema? Vá lá, busca a terapia do passe, não tem problema nenhum. Aguinha fluidificada, bota litrão. Ah, vou ficar sem graça, botar litrão, bota 2. Bota um garrafão, então, não tem problema. Leva, toma água mineral, toma aquela aguinha. É importante, porque vai haver todo um preparo. Vão utilizar esses recursos para melhor preparar o médium para a hora da reunião e para a condição que vai se suceder durante dias. A reunião é como se fosse um eco. A reunião não ocorreu a primeira vez e unicamente na hora que ocorre a reunião. Por vezes elas ocorrem várias noites seguidas anteriormente. Então, mas durante o sono eu sonhei que eu estava não sei aonde, eu vi vocês, vi não sei quem, vi não sei o que lá, e estava uma reunião assim, assado. A reunião acontece também do outro lado. Porque há todo um processo de harmonização para ocorrer o fenômeno mediúnico tão complexo, tão dificultoso, dependendo da distância moral, psíquica de cada um, em relação a quem vai se comunicar, que às vezes é necessário vir aproximando aos poucos. O processo de aproximação, às vezes, é muito mais lento. Por vezes, precisa de 2, 3 dias para correr a aproximação, para depois culminar na comunicação. Então, a mediunidade em si, ela não promove, em hipótese alguma, alterações, distúrbios, né, graves, que é denominada loucura, né? Entretanto, devemos considerar que existem pessoas que possuem... Aí que é a parte mais complicadinha que a gente tem que conversar. Pessoas que possuem uma estrutura psíquica delicada. O que é uma pessoa de... O que poderíamos classificar uma pessoa de estrutura psíquica delicada? É aquela pessoa que, de certa maneira, ela fica impressionada e toda e qualquer impressão ela está atrelada a medo. Ela está atrelada a pavor. Ela está atrelada a, por exemplo, eu acho que o planeta vai abrir e todo mundo vai cair dentro. Qualquer assunto de uma excitação a mais, uma sobreexcitação, né, causa um distúrbio prolongado. A pessoa prolonga aqueles efeitos. Né? Isso é uma estrutura psíquica delicada. Tá delicada por quê? Tem milhões de justificativas. Pode estar delicada por
acabou de sair de uma desencarnação anterior muito complexa, passou de uma tarefa muito complexa e está nessa encarnação agora. Não nos é possível recordar, mas fica ali a condição psíquica um pouco mais desgastada, ou até mesmo nessa mesma encarnação. A pessoa passou por situações que ela não aceita. Eu não aceito que isso tenha ocorrido assim. Eu não aceito que a vida seja assim. Como que isso pode ser assim? A pessoa fica num processo psíquico de autoconflito. Autoconflito. Não poderia funcionar dessa maneira. Não poderia existir esse evento ou aquele outro evento. Não importa. Isso tudo abala a nossa estrutura psíquica. A nossa base fundamental de existência. Até mesmo chegar ao ponto de eu penso e eu acho que não existo. Então, é bem fundamental nesse sentido. Por isso que está falando que é uma sobreexcitação. O exercício da mediunidade é uma delas. Você está sobreexcitando aquela alma a ter uma reação, né, diferente nos recolhos da alma. Né? Alguém quer fazer uma pergunta? Pode falar. Gostaria. Boa noite. Boa noite. Então, se você falou, eu não percebi. Mas como saber essa questão aqui, né, da sobreexcitação, algumas pessoas não, né, relativamente, pessoas relativamente às quais se deve evitar todas as causas de sobreexcitação e o exercício da mediunidade é uma delas. Como saber? Como que o médium vai saber, ou como até a pessoa que está dirigente de uma reunião mediúnica, porque até chama, né, a pessoa às vezes devido à mediunidade, que é, como você falou aí, mais... Ah, meu Deus, como é que fala? Psicofonia? Pois é, mas é mediunidade mas eu acho que a palavra. Ostensivo? Ostensivo, isso. Isso. Que é ostensivo vem de ostentação. Sim. Sim. Mas às vezes assim, né? A pessoa começa a frequentar a casa espírita e demonstra essa mediunidade ostensiva. Aí, geralmente, com estudo, né, tempo, a pessoa vai para a reunião mediúnica. Como que se identifica isso? Como se identifica? Então, olha só, eu não... Então, deixa eu só te explicar um detalhe. Eu não concordo muito com a construção do texto. A construção do texto... Eu não concordo com a construção do texto. A forma como recortaram... Você está vendo aqui que é um recorte de texto, né? Recortaram um trecho tão pequenininho que fica difícil de entender. Porque fica parecendo o seguinte, olha, você é médium. Lhe foi atribuídas as potencialidades da mediunidade com Cristo. Porque, entendeu? Toda vez a gente tem que observar se existe contradição na essência. Se existir contradição, a interpretação nossa que está errada. Então, por exemplo, existe ali uma contradição grave. Qual? Olha, você tem uma condição de mediunidade que lhe foi depositada. Ah, mas eu não me sinto bem, suficiente, equilibrada para as comunicações mediúnicas, porque eu me sinto, nesse caso aqui, eu me sinto que eu não devo praticar o exercício da mediunidade, porque simplesmente eu acho que eu tenho uma estrutura psíquica delicada. Aí a gente fica achando que estrutura psíquica delicada é como se fosse... Quando a gente fala estrutura psíquica delicada, a maioria pensa em caixa. Não, a minha caixa de parafusos, que eu chamo de cabeça, ela tá delicada. Não é isso que o texto está falando, não, tá? Essa impressão que a gente tem é como a gente absorve as palavras. Mas se alguém absorveu assim, tá errado. Eu tô falando, estrutura psíquica delicada é aquela pessoa que escolhe ficar no ponto delicado. Tem gente que... Então me explica melhor, porque eu não tô conseguindo entender o que você tá falando. Tem gente que adora sofrer. Tem gente que adora sofrer. Por exemplo, tem gente que tá triste e bota uma música triste para ficar mais triste. Tem gente que tá revoltado, bota uma música para ficar mais revoltado ainda. Tem gente que tá angustiado, quer se expor a situações para ficar mais angustiado ainda. Não sei se você tá
copiando o que eu estou tentando passar. Agora Essa eu estrutura tô psíquica entendendo. delicada é que ela que busca. Entendeu? A Uhum. mediunidade não vai tirar autonomia de espírito nenhum. Mediunidade não foi feita para tolir a autonomia de ninguém. Agora, se a pessoa adora afiar a cabeça embaixo da terra, não vai ser Deus que vai tirar sua cabeça. Não vai. Não tem como. Tem pessoas que adoram, né, se auto-infligir dores, se auto-infligir problemas. A pessoa adora carregar uma cruz, às vezes que nem sequer existe. A pessoa adora criar problema onde não tem. Popularmente as pessoas falam, você está vendo cabelo em ovo, você está vendo problema. É verdade, isso mesmo. É essa estrutura psíquica delicada que ele está falando. Ele não está falando que a pessoa veio com a condição física do cérebro alterada, que não suporta a atividade mediúnica. Porque todo mundo sabe que isso acontece. Se você não está numa época boa, a mediunidade é assustada. Para a mediunidade. Verdade. Para totalmente. Muda completamente. Então, muda completamente. Então, Verdade. esse negócio de possuir uma estrutura psíquica delicada, esse possuir aqui, não é muito. Eu trocaria a palavra possuir por as pessoas que estão com uma estrutura psíquica delicada. Porque é um estado, é por um tempo. Às vezes a pessoa passou por um drama pessoal, por uma dor profunda. Né? Você desencarnou um pai, uma mãe, desencarnou alguém que era muito chegado à pessoa. Meu Deus, tem gente que fica 2 anos se arrastando, entendeu? Sofrência, fica ouvindo música de sofrência, fica naquela. Isso que eu tô falando de estrutura psíquica delicada. A pessoa escolhe a dor, escolhe o sofrimento. Qual é o problema de quem está nesse momento? Quem está com a estrutura psíquica delicada? A pessoa é exposta à história dos outros. Só que você o médium, quando é exposto à historiografia dos outros, você é exposto ao espelho do outro. Você vai observar como aquela pessoa observa a vida de forma distorcida. Então, por exemplo, a pessoa chega lá falando que aquela pessoa que ela conhece é a pessoa mais perversa da face da Terra. Você acredita? Ela desenha todo um quadro para você de perversidade, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo outro. Olha lá, fulano fez isso, fez aquilo outro. Mas às vezes ela estava cometendo um crime e o outro foi lá e assassinou ela. Nenhum dos dois estão certos. Mas um tinha uma justificativa, conseguia explicar pelo menos. O outro não consegue nem se justificar. Então tem espírito que chega lá, por exemplo, eu quero ficar lá perseguindo, fazendo mal a fulano. Mas por quê? Porque eu quero. Aí isso acontece, o médium mergulha nessa estrutura psíquica. Observa a vida pelo ponto de vista do espelho da consciência do outro. Se deixar, o médium mergulha a tal ponto e fica maravilhado e passa a querer enxergar tudo daquele jeito. Esse é o problema da estrutura psíquica delicada. Ele está falando, você tem a tendência a escolher espelhos que enxergam com mais dificuldade, enxerga com mais distorção do que o seu próprio espelho. Já vi aquelas pessoas, eu gosto de fazer esse teste com algumas, gostava de fazer, né? Não faço mais não. Eu gostava de fazer um teste com algumas pessoas. Eu chegava, falava um assunto, expunha um ponto de vista. Perguntava qual era o ponto de vista da pessoa. A pessoa falava. Aí eu falava um contraponto, né? Como fosse uma argumentação, mas não seria isso assim, sensato? Aí a pessoa, acho que é isso mesmo que você falou. Mas você já desistiu? Você já abandonou seu ponto de vista e mergulhou no meu? Por quê? É engraçado. É uma quantidade grande de pessoas que fazem isso. Porque é mais gostoso e é mais confortante viver o ponto de vista do outro. Porque se tiver errado, é do outro. Não é seu. A geratriz não é sua. Você não tem que argumentar, né? Não tem argumentação. Não você tem. Não vai ter que, exatamente. Ter que se esforçar para mostrar isso, também aquilo, o seu lado, né? Isso é uma estrutura psíquica. Além de conhecimento, tem esforço também. Exatamente. Isso é uma estrutura psíquica delicada. Psiquicamente, a pessoa toca a vida assim, o tempo todo. O tempo todo a pessoa não quer ter opinião própria, o tempo todo a pessoa não quer analisar, o tempo todo a pessoa não quer correr risco de estar errada. E tudo está bem clara a sua explicação. Aí a pergunta que não quer calar.
no sentido assim, como que, por exemplo, o dirigente de uma reunião mediúnica ou a pessoa que chama, né, aquela pessoa que tem esse tipo de mediunidade, né, essa solicitação, como para não levar essa pessoa para a reunião mediúnica? Então, olha Como é que é só. essa visão? Então, olha assim? só. Entendeu? Existe Eu um tô falando. problema. Tudo bem, mas existe um problema de consciência. Nós também depositamos muitas coisas nas costas do responsável da reunião. A pessoa, primeiro que ela tem que se sentir livre para falar o que ela quiser na reunião. Inclusive dizer se ela não está se sentindo bem, poxa, foi horrível, poxa, que experiência horrorosa, nunca mais quero passar por isso. Ou então a pessoa está naquela experiência e ela não quer demonstrar que ela ficou triste e às vezes até mesmo revoltada com a revolta do outro. É porque a gente, assim, vamos ser sinceros, é como chegar alguém que é um grande magnetizador, você cola do lado dessa pessoa, você tá bem, você tá calma, a pessoa começa a falar e te incitar a ficar revoltada, a ficar zangada, a ficar chateada, e você fica. É assim que se escolhe âncora de programa de televisão. Você quer alguém que seja um bom orador e magnetizador. Nossa, o cara começa a falar ali inflamado, as pessoas ficam inflamadas. Não é muito diferente da comunicação mediúnica. Na verdade, a troca de energias é muito similar. Só que o problema é o campo mental, é a estrutura de pensamento que é compartilhada. Não só você concorda, como você quer mergulhar atrás daquela estrutura. A ligação é profunda, é isso que eu estou tentando explicar. Então não é algo físico. Não é algo físico que você pode. Vamos supor, eu vou lá, furo o dedo de todo mundo. Vou furar o dedo para medir o açúcar. Não é taxa de açúcar, não é pressão arterial, não é nada do ponto de vista físico. É algo psíquico, é algo do pensamento, da alma. Então, o médium tem que falar. O médium então, tem que falar. Seria uma questão de conhece-te a ti mesmo, né? Sim. Tanto é que geralmente o que acontece? O médium se afasta. Ter essa percepção. Sim, mas geralmente o que acontece é que o médium se afasta. Ele começa a achar que tá ficando perturbado. Ele chega em casa, ele fica sonhando com isso, mas sonhando de passar mal. De acordar tremendo, morrendo de medo. Meu Deus, tem alguém me perseguindo. E daí que tem alguém te perseguindo? Tem milhões de espíritos aguardando e se bobear, tentando tumultuar e destruir toda a construção que o Cristo fez. Vai amarelar agora? Você não entrou no exército do Cristo? Agora aguenta. Que parada é essa de ficar amarelando? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem está na reunião mediúnica, trabalhando em nome do Cristo, tem que estar disposto a sofrer toda e qualquer perseguição. Não tem escapatória. Não tem volta. Você olha para as zonas enfermiças e vão te ver também. Não tem jeito. Entendeu? Mas o trabalho com o Cristo é esse. Ele aguarda também que todos nós busquemos nos empenhar em querer viver uma vida no dia a dia, vivendo sentimentos mais elevados, vivendo propostas mais elevadas. Ah, mas eu vou sofrer com isso, eu vou sofrer com aquilo, eu fiquei impressionado com aquela história. Já viu para as pessoas que se impressionam com histórias? É impressionante. Aí você chega para a pessoa e fala assim, você sabia que um dia você pode desencarnar e o Cristo fala assim para você, olha, você evoluiu muito, parabéns, você agora vai ficar responsável pela reencarnação desse grupo aqui, ó. Você vai ajudar a projetar corpos, vai ajudar a planejar a estrutura familiar, vai ajudar a planejar a reencarnação. Aí você fala assim, pô, mas aquele cara é um pedófilo. Pô, mas aquele cara né, ele gosta de assassinar pessoas. Não, mas ele é um serial killer. Eu não vou botar ele para nascer. Deus está errado e eu tô certo. Tá entendendo? O que é psiquismo fraco? O que é psiquismo deficiente? Nós achamos que o nosso ponto de vista moral ele é mais importante, ele é mais preciso do que o do Cristo, do que de Deus. Aquela alma precisa reencarnar. Ah, mas ela vai escolher assassinar pessoas. Isso é problema dela e de Deus. Faz o serviço com o máximo de amor. Vibre com o máximo de amor. Não manifeste sentimentos contrários. É disso que ele está falando. Então, não é trivial, o negócio é complexo. Mas vamos lá.
Ele continua aqui para a gente, ó. Não devemos esquecer que é relativamente fácil estabelecer ligações mentais com espíritos não suficientemente moralizados. Então vamos lá. Relativamente fácil estabelecer ligações mentais com espíritos não suficientemente moralizados. Não suficientemente moralizados. O cara quer destruir, o cara quer esquartejar. Alguém maltratou ele, ele quer voltar com o machado e picar a pessoa em 1000 pedaços. É o psiquismo dele. Você tá ali para ajudar. Mas não é porque você está se comunicando que você concorda com aquilo ali. Nem por isso você precisa ser contra ele. É como uma criancinha, com um machadinho de criança na mão. Ele não sabe o que está fazendo. Não tem a menor ideia. São crianças espirituais, né? Se por eles influenciados, né? E assim somos influenciados. Nessa situação, as nossas emoções, humor e comportamento podem ser negativamente alterados. Ele vai dando aqui algumas dicas para a gente, né? Emoções e humor e comportamento podem ser negativamente alterados. Geralmente, médium de psicofonia, quando ele está na presença de alguém, não precisa nem, não estou falando de desencarnado não, tá? Eu estou falando agora aqui de encarnado, onde a pessoa manifesta sentimentos contrários, sentimentos ruins, o médium percebe e ele se sente mal. Afeta o quê? Afeta as emoções, o humor e o comportamento. Como? O médium fica incomodado. Ele não quer estar na presença daquela pessoa. Ele não consegue nem compreender o que está acontecendo. Então, voltando, nessa situação, as nossas emoções, humor e comportamento podem ser negativamente alterados. Os integrantes da reunião mediúnica, em especial, por terem um contato mais assíduo com os desencarnados, devem ter consciência dos cuidados de que se reveste o exercício da mediunidade. Aqui é outra parte importantíssima. Devem ter consciência, que é o que a gente estava comentando, devem ter consciência dos cuidados que se reveste o exercício da mediunidade. Muitos colaboradores das atividades mediúnicas, a despeito da boa vontade demonstrada, esquecem de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Então, requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Então, não é uma máquina. Você não é uma máquina. Você não vai deixar em ponto morto e descer ladeira. Não é isso. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. Alusão aqui ao fenômeno de Pentecostes. Luz divina, para o qual é preciso conservar o pavio do amor cristão. O azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a execução dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Vamos lá. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Mas esse não é o objetivo, né? É só para a gente entender isso. Esse não é o objetivo da reunião. É falta de foco também nesse sentido. Então vamos lá. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ansiedade e dúvida sem fim. A pessoa cria um processo nebuloso nela mesma. Espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, vamos voltar aqui. Esse é um parágrafo complicado e a gente tem que entender, desmembrar ele aos poucos. Vamos lá. Não devemos esquecer que é relativamente fácil estabelecer ligações mentais com espíritos não suficientemente moralizados e ser por eles influenciados. Acabou que eu não destaquei aqui o e ser por eles influenciados, porque nós somos. Então, por exemplo, nós já havíamos conversado com isso outras vezes, né? Como é que você vai dar passividade no princípio de estar em harmonia com o espírito comunicante que, por exemplo,
ele sente a vontade de querer fazer um mal a Beltrano ou a Ciclano de uma certa forma. Automaticamente, né, a pessoa quer pular no pescoço de alguém. Automaticamente, você está também querendo pular no pescoço daquela pessoa. Mas quando você vê, o seu psiquismo está ajudando a alimentar essa ira, está ajudando a alimentar o problema. E não a ser somente uma caixa de som que vai propagar a informação. Né? É isso que está tentando falar. Nós, naturalmente, nos filiamos com facilidade. Deixa eu explicar de outra maneira. Você liga a televisão, né? Está sendo transmitida uma mensagem para você de longa distância. Chegou na televisão uma informação, no celular, ou seja o que for, um vídeo do YouTube, não importa. E a pessoa está mostrando um nível de enraivecimento sobre uma certa situação, sobre um certo político, sobre um certo não sei o quê. Quando você para observar, você já está com a mesma raiva. Você automaticamente está com raiva daquela pessoa. Não importa se é verdade ou não, não importa se ela está contando errado ou não, e não importa se ela está jogando sentimentos de raiva. A questão é que você acolhe. E você gosta. Todos nós gostamos. Todos nós gostamos. Por quê? Porque sentir raiva dos outros é fácil. A gente está habituado a fazer isso. É muito fácil sentir raiva, descontentamento. Ah, fulano não presta. Julgar, criticar, destruir. Isso nós temos muita experiência. Estamos falando de 3, 4, 5 mil anos de experiência. A gente é fera nisso. Então, não tem como alguém incitar alguma coisa que a gente não seja facilmente manipulável. E é isso que basicamente nós fazemos uns com os outros. Nós arremessamos imagens uns para os outros. Né? Então, mas qual o problema de ser influenciado? Né? Já que tudo isso nós somos influenciados, como é que a gente vai lidar isso com relação a uma reunião mediúnica? A questão é que uma coisa é alguém falar isso tudo, outra coisa é a pessoa acessar as suas emoções, o seu amor, o seu humor, né? E o seu comportamento. Você acaba de ver o vídeo e você fica azedo. Você começa a ser azedo com todo mundo. De repente você não percebe que você está num tom de enraivecimento desproporcional. Né? Tem gente que vê um filme, vê uma série, e fica uma novela, fica com tanta raiva de um personagem, mas com tanta raiva com o personagem, que a pessoa grita, esperneia, briga. Ah, se fosse comigo, que não sei o quê. Por que você está me olhando também, fulano? Aí começa a descontar em todo mundo que está perto. Aí você fica, mas não entendi. Como é que uma história fictícia, um personagem que não existe, nunca existiu, foi alguém que escreveu um texto e, né, encenou aquela identidade que também é fictícia. Como é que pode controlar suas emoções, o seu humor, o seu comportamento? Então, o que acontece na comunicação mediúnica é muito mais profundo que isso. Mas por que ele vai conduzir e controlar o seu campo mental? Você é que é o tradutor da mensagem. Né? Então, alguém te escreve uma carta. Já viu como é que funcionava antigamente? Alguém escrevia uma carta, né? Aí tinha uma notícia grave. A pessoa começa, carta de fulano, não sei o quê. Como é que você sabia que a notícia era ruim? Você ficava olhando pro rosto da pessoa. Fechou o rosto. Arregalou o olho. A pessoa vai entregando. A pessoa vai entregando. Porque o ato de ler, ela já está mergulhando em emoções, em humor e comportamento. Ela está sendo conduzida por aquela escrita. Então, essas situações podem ser negativamente alteradas. Então, a pessoa de repente, chegou bem para a reunião. Aí sai de lá triste, sai cabisbaixo. Nossa, puxa vida, fiquei triste, fiquei chateado, não sei o quê. Olha só o que acontece, não sei o quê. A pessoa fica alterada e não percebe. Então, os integrantes da reunião mediúnica, em especial, por terem um contato mais assíduo com os desencarnados, ou seja, mais frequente com os desencarnados, devem ter consciência dos cuidados de que se reveste o exercício. Mas que cuidados são esses? Que cuidados são esses? Muitos colaboradores das atividades mediúnicas, a despeito de boa vontade demonstrada, esquecem de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança.
Então, quais são esses cuidados? Você é condutor da sua identidade psíquica. Você vai impor disciplina, educação, esforço e perseverança para a sua consciência. É você que governa suas emoções. É você que governa o seu destino. Não pode deixar que sentimentos externos passem a conduzir as suas emoções. Ah, mas isso é muito difícil. É claro que é, por isso que requer disciplina. Se fosse fácil, qualquer um faria. Se fosse fácil, qualquer um escalava também o Everest. Se fosse fácil, qualquer um fazia qualquer coisa. Mas você vê que não é assim. Requer muito treino, muito empenho, muita disciplina. Se educar. Educar suas emoções. Tem que educar seu campo mental. Tô vendo aquela novela, tô vendo aquele filme. É um treinamento. Você está sendo treinado a controlar e educar o seu psiquismo. Não se zangue com aquele que é malfeitor. Observe a história. Observe, puxa vida, se a pessoa tivesse perdoado ali, ó. Pô, se a pessoa tivesse se esforçado um pouco mais e amado um pouco mais aqui, nada disso tinha acontecido. Pô, teria sido tudo muito melhor. Ele ia cativar. Tenta enxergar a história de uma maneira diferente. Não mergulha o seu psiquismo, o seu campo emocional e deixa aberto, como se fosse uma caixa d'água. Aberta sem tampa. Meu Deus, tampa a caixa d'água. Por que as pessoas tampam a caixa d'água? Né? Muitas pessoas pensam isso. Por que eu tampo a caixa d'água? Porque a água que cai da chuva não tem cloro. Não tem cloro. Você precisa clorar a água. Se você demorar a consumir, estraga. Então, você sabe que certos pensamentos você não deve ficar conduzindo e absorvendo no seu psiquismo. Então não absorva. Não absorva. É um critério de educação e disciplina. E vai ter que ser um esforço pesado. E tem que perseverar nessa meta. Porque estamos sempre expostos a psiquismos de terceiros. Sempre. Revoltados, zangados. Não vai vir ninguém. Raramente você vai ver um espírito super evoluído se comunicar, não sei o quê. Não é esse o objetivo da reunião, por exemplo, de desobsessão. É auxílio, amparo. E quem precisa de auxílio? Quem está doente. Quem está doente psiquicamente. A pessoa está num ciclo de ódio. Tem pessoas que acabam de desencarnar, ficam presos à cena do desencarne. Não, mas eu não consigo ver cenas de corpos físicos sendo destroçados. Mas é só um vestuário, qual o problema? Deixa de ter o psiquismo frágil. Não, você tem que ajudar a tirar esse medo e pavor do outro. E aí você fica com mais pavor do que quem está se comunicando? Lhe é afiliado ali a presença e a participação mental de você ver um pouco do que aconteceu. Parte, às vezes, até bloqueado, que você não está preparado para ver. Agora você imagina, né? Não, agora eu evoluí, me libertei um monte de coisa. Primeiro destacamento que você tem assim que você evoluiu um pouco mais moralmente. Olha, você vai tem um grupo de espírito ali agora que está indo para a Terra ali e tal, precisa fazer um trabalho muito importante. Você está incumbido desse trabalho. Mas qual é a tarefa? Não, você vai ajudar no processo de desencarne de todo mundo que está no hospital de câncer. Você vai lá ajudar no desencarne de todo mundo. Vai desconectar, né, o espírito daqueles corpos físicos. Mas isso eu não quero, não. Hã? Não quer, não? Então, não entendi. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Nós estamos prisioneiros a princípios psicológicos que não têm a ver com um espírito bem-aventurado. Se você realmente tem consciência que você é um espírito, que você é imortal, que importa que a roupagem, que é chamada corpo físico, esse uniforme de trabalho, vai ser destroçado, rasgado. Isso não é você. Você não é o corpo físico. Mas aquele espírito é tão prisioneiro à matéria, ele vai sentir muito, não sei o quê. Então, ajude a mentalizar outros princípios. Você é um espírito imortal. Você não é esse corpo físico. Você é uma criatura divina. Não se preocupe com isso. Não fique prisioneiro. Não seja tão materializado assim. É isso. Tem que ter uma perseverança. Tem que fazer uns exercícios psíquicos. Tem que, por vezes, se expor a certas histórias e ver que a história não vai te perturbar. E ver que aquela situação não vai te perturbar. Mas tudo me perturba. Que bom, né? Pelo menos prova que você não é insensível.
Porque eu conheço pessoas que não se perturbam com nada. Mas o cara tá muito mais beirando a psicopatia. Uma coisa é você se perturbar, tomar aquele susto e regenerar, voltar ao equilíbrio. Outra coisa, a pessoa não consegue voltar a esse equilíbrio. E é isso que ele está falando. Então, o status ou estado de estar nos processos de atividade mediúnica demanda o pavio do amor cristão. Então a pessoa tem que ter aquela consciência plena. Deus, o que é Deus? O que é Deus para aquela pessoa? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tudo muito lindo, mas o que é Deus para você? Deus está sempre certo? Tudo que ele faz está sempre certo? Você tem essa consciência? Você tem essa consciência? Tudo está certo? Tudo vai funcionar? Não, ainda tem alguns medos. Então reforça isso. Você tem que reforçar isso. É esse o pavio do amor cristão. O Cristo está amparando e ajudando a todos. E utilize o azeite da boa vontade pura. Que azeite é esse? Porque antigamente, para você acender uma luz divina, você tinha que abrir, né, e botar um óleo na lamparina para acender. Geralmente era azeite. Você queimava um combustível vegetal, né? Ou óleo de baleia, enfim. Você tem que usar esse azeite da boa vontade pura. Então a boa vontade pura é o seu combustível. Não importa em que inferno a pessoa esteja, não importa em que prisão psíquica ela esteja, eu estou disposto para ir lá e libertar aquela pessoa. Eu não sei como é que faz isso não, mas eu estou disposto. Se os espíritos conduzirem a situação toda, eu estou disposto a ir lá e socorrer aquela pessoa, resgatar, seja em que inferno que for. E a pessoa vai, cara. É boa vontade pura. É o combustível que vai realmente, né, despontar a luz divina. Precisa da nossa boa vontade. Em tudo. Na hora do passe, em todos os momentos. Né? Então, sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. A pessoa fica sempre chocada. Nossa, eu vi a pessoa, estava num lugar horrível, num lugar... Não é o lugar. Você estava observando como ela observava, como ela ajudava a manifestar o ambiente em que ela estava psiquicamente. Era a frequência que ela estava vibrando, de pensamento e de sentimentos. Então não é um lugar físico, mas a pessoa fica impressionada. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Que perplexidade é essa? Ela toma aquele susto. Nossa, fulano estava passando por essa dor. Nossa, Beltrano que se comunicou outra hora estava passando por isso. Nossa, deu comunicação, o cara não tinha os braços. Nossa, o cara parecia um monstro. Você não sabe que o perispírito é moldável? O que você acha que mentes perturbadas vão moldar? Faz o seguinte, pega uma pessoa perturbada, leva um bando de massinha e fala, faz uma estátua para mim. Aliás, não começa com um bando de perturbado, não. Pega as pessoas que você acredita que são as pessoas mais equilibradas. Leve um monte de massinha para essas pessoas e fala, faça agora a estátua mais bela que vem agora na sua consciência. Se você não quiser usar massinha, pega um papel. Desenhe agora. Ah, mas eu não tenho habilidade de desenho. Não importa. Descreva, então, o que você gostaria de desenhar. O lugar mais belo que sua mente é capaz de criar. A gente vai tomar um susto. Vai tomar um susto. Sabe por quê? O nosso psiquismo, ele é um psiquismo medroso. Ele é um psiquismo que tem medo de tudo. Ele não quer sentir dor. Ele não quer sentir nada. Ele só quer sentir prazer e clima puro de felicidade e contentamento. Aí qual o problema disso? Você não é capaz de criar, na sua própria estrutura mental, lugares de paz, lugares pacíficos, lugares que você pode criar no seu psiquismo mental. Eu vou criar. Não, tem um lugar que eu adoro, que é uma cachoeira. Eu consigo fechar os olhos e ver essa cachoeira. Eu vejo as pedras, eu vejo a árvore, eu vejo aquela luz solar entrando assim, como fosse um facho divino, uma coisa maravilhosa, tudo em harmonia. E você se alimenta daquela estrutura psíquica. Pode ser uma experiência, pode ser um lugar físico, não importa. Mas você consegue revisitar aquele momento. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a maioria das vezes a gente só gosta de revisitar experiências dolorosas. A pessoa vê a pessoa passando por uma experiência dolorosa, aquilo te choca e você fica lembrando daquilo toda hora. Meu Deus, passou um dia, como é que você continua lembrando?
o que a pessoa falou, o que o espírito falou, deixou de falar. É uma alma conturbada, basicamente um manicômio. Basicamente, é atendimento a manicômio. A pessoa está totalmente enlouquecida, adoecida por vezes pelo mal. O objetivo é curar aquele psiquismo, tirar toda aquela massa, toda aquela argamassa que aquele psiquismo cria em torno dela mesma, que não tem nada a ver com ela. Mas a pessoa, aquele espírito às vezes está revoltado contra tudo e contra todos. Então, a gente não pode ficar prisioneiro a essas perplexidades dolorosas, a essas telas mentais, a essas formações mentais de terceiros. Nós temos que ter a nossa. Né? Temos que ter a capacidade de construir a nossa em equilíbrio, em paz e harmonia. Então, quando a pessoa está nessa atividade de uma forma perturbada, elas fazem descobertas surpreendentes e acabam que nas ansiedades e dúvidas sem fim. Então, por vezes, ao invés da experiência ela ser pacificante, ela alimentar calma, paz e, acima de tudo, ser um mecanismo de confirmação e de certeza, não. A pessoa fica ansiosa pelo futuro, ansiosa pelo que vai acontecer, cheia de dúvidas sem fim. Ah, mas isso não vai dar certo. Esse projeto divino, esse Cristo, tá errado. Eu acho que ele é a besta. Ele não tá sabendo fazer a coisa certa. Não tô entendendo. Você veio trabalhar com o Cristo, já viu tudo que o Cristo faz, todo tipo de socorro. Né? Às vezes corações, né, buscando um ódio, prisioneiro do ódio. E às vezes quem está ali do lado, amparando, é uma mãezinha. É uma filha, amparando, às vezes um pai, uma mãe, revoltado, prisioneiro dos vícios e das loucuras do ódio. Então cabe ao médium ter essa certeza que o amor governa os destinos e que existe toda uma estrutura de amor funcional, governando todo o progresso da humanidade. Calma, aguarda, seja paciente. A pessoa está naquele momento de aflição profunda, são alguns segundos perto da eternidade. Calma, deixa. Aquela consciência precisa despertar. Ela precisa estar distante de todos os recursos, por vezes distante até mesmo dos recursos de amor de uma mãe, de uma filha. Engraçado, a maioria lê uma série de livros espíritas e não se pergunta, não se questiona. André Luiz desencarnou. Era um assassino? Era uma pessoa perversa? Não. Foi um suicídio indireto? Foi. Mas tem um ponto de vista grave no aspecto de André Luiz. Aquela personalidade era extremamente materialista. Nunca fez prece, nunca quis saber de nada, nunca se enxergou como um espírito, nada disso. E ele desencarnou, estava lá no umbral, né? Porque a primeira coisa que a pessoa desencarna e é altamente materialista, a pessoa se revolta. Eu não queria sair do corpo físico agora. Eu merecia mais. E não sei o quê. São pessoas exigentes. E a pessoa quer bater. A pessoa quer reagir. Aonde você tem um local bom para isso? Onde é o campo para você disparar todas as suas emoções perturbadas? No umbral. Você quer disparar, você quer bater, você quer socar, você quer destruir. Não tem problema. Tem campo vibracional para todos os psiquismos. Não tem problema. Aí você é fornecido um campinho chamado umbral. E você fica lá remoendo, revivendo situações, incitando que você está sempre certo, incitando que ninguém te reconheceu, que ninguém te valorizou. Que história é essa? Que suicídio que nada? Quem são essas pessoas debochando de mim? E desde quando eu mereço deboche? E a pessoa fica nesse psiquismo. Ele não vai narrar isso. No livro Nosso Lar você não vai ver isso escrito. Mas quem já estudou aqui no ESD, para que serve o umbral, vai entender. E percebe na hora. A umbral é para isso, né? Para a pessoa descarregar. A pessoa ela quer descarregar o psiquismo dela. Ela quer arremessar de volta o que ela acha que está certo de arremessar de volta. Aí tá lá arremessando, né? Tá lá arremessando. O médium vai e entra em contato. Assim, desculpe. Só para retomar a questão de André Luiz. A mãe dele estava o tempo todo ajudando ele. Ele ficava morrendo de sede. A mãe dele materializava ali Olha só que coisa esquisita, né? Os dois desencarnados e a mãe tem que materializar um riozinho. Tem que materializar alguma coisa para ele comer.
Aí você fica pensando, pô, mas os dois estão desencarnados. Mas ele está numa condição altamente embrutecida, altamente materializada. Não importa que você desencarnou. Se você vive uma vida essencialmente material, você continua querendo comer. A maioria das pessoas não almoçam e jantam com fome. A maioria almoça porque, sei lá, a rotina. Eu já criei esse hábito. Toma café da tarde, se empanturra de comida. Por quê? Porque eu criei esse hábito. Não é porque eu tô com fome, não. Então, não estou fazendo aqui juízo de valores. Estou falando que esse hábito psíquico, ele persiste. E aí todo mundo pode se perguntar, por que Deus não permitiu que André Luiz visse de primeira mãe? Em sua resplandecente luz, que não sei o quê, né? Amparando ele. Por que não? Vamos lá, pessoal. Por que não? A gente tem que questionar. Ele tinha que buscar, né? Buscar a Deus. Sim, mas tem Eu acho que é porque ele estava muito. Eu acho também porque ele estava muito revoltado também, né? Ele estava refratário a qualquer tipo de ajuda. Né? O que mais? Ele não orava, ele não sabia orar, não lembrava também. Não, tem gente que desencarna e ora, não quer dizer nada. Só fica falando um monte de palavra vazia. Boa noite. Eu acho que é para ele ter consciência e se arrepender dos erros, assim, fazer uma autoanálise e se arrepender para poder enxergar a busca e espiritualmente a busca, né? Com Deus, com a prece, para fazer mais efeito. Basicamente, tudo que vocês estão. Materialista também? Então, mas tudo isso que vocês estão falando está no mesmo bojo, está no mesmo saco. É o saco. Qual é aquela essência? Você é criatura, você não é criador. Baixa a bola. Que orgulho todo é esse? Não quer nem pedir ajuda. É isso que eu estou falando. Saber fazer a prece. A pessoa não se sente dependente de nada. Ela se sente totalmente autônoma. Eu posso tudo. Esse sentimento é grave e perigoso. A gente não pode animar esse sentimento. Então, o que acontece é que às vezes na comunicação mediúnica, o espírito está se comunicando, não está vendo a própria mãezinha do lado, não está vendo a irmã, não está vendo às vezes uma filha que ama profundamente aquela outra alma. Não consegue ver, porque ele está num ciclo paranoico de ódio, de raiva, porque ele não aceita, em essência, ele não aceita o que foi desenhado por Deus para o destino dele. No fundo, ele não está revoltado que alguém assassinou o corpo físico dele. A verdade não é essa. A verdade é que por que Deus deixou ele ser assassinado? Que história é essa? Ele não merece isso, não. Ele só merece tudo bom e do melhor. Somos nós mesmo encarnados, né? Pensamos muitas vezes assim. Então, nosso orgulho. Então, mas a gente não pode deixar que a dúvida que ele tenha entre dentro do médium. Nossa, aquele espírito comunicante tem uma dúvida radical. Ele tem uma dúvida, por que deixa isso? Olha só, a fulano me maltratou, me fez isso, me fez aquilo. Não foi justo. Você está vendo o psiquismo que ele interpreta a vida, como ele enxerga os fatos. O médium só observa a narrativa de um único narrador. Um narrador testemunha. Ele está narrando como ele interpreta os fatos. Ele não sabe, você não conhece a história toda. Você só conhece a história do ponto de vista dele. E ele retrata daquele jeito a história. Né? E fica todo mundo chocado. Puxa vida, que absurdo. Né? Você não pode assimilar a dúvida do desencarnado. Eu vou resumir. O médium não pode assimilar a dúvida do desencarnado, assimilar o desespero e a agonia de ansiedade de que acha que está num problema que não tem solução do desencarnado. Porque o médium sabe que tudo tem solução. Não existe ninguém distante da casa do pai que o pai não vai ficar extremamente feliz sabendo que ele voltou à casa do pai, que ele vai ser ainda mais amparado, mais recurso ainda vai ser dado para ele. Meu Deus. Você pega, por exemplo, aquela história do Dr. Fritz. Quem conhece o Dr. Fritz aqui? Acho que a maioria dos espíritos já ouviram falar. Vocês correram atrás,
Vocês correram atrás para saber quem foi ele aqui encarnado? Não. Pois é, Dr. Fritz, em algumas guerras, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, torturou muita gente. Para desenvolver medicamento, enfiou doença, vírus em corpos físicos de centenas de milhares de pessoas. Aí você fala assim, mas que absurdo é esse? E por que Deus depois dá a ele o dom da cura? Não, mas ele estava tentando desenvolver a cura. Ele só era insensível com relação às outras vidas. Ele achava que sacrificar 100 para salvar 1 milhão vale a pena. Por isso que eu estou falando, o problema grave do nosso psiquismo é usar a lógica sem verdade. Porque se você usar a lógica sem verdade nesse critério, você vai concordar com o Dr. Fritz. É isso mesmo, vamos sacrificar 1.000 para salvar 5 milhões. Aliás, vamos sacrificar 1 milhão para salvar, sabe quantos? 5 bilhões. Matematicamente você vai falar, poxa, né? Abaixo de 1%, tá bom. Abaixo de 0,01%, tá melhor ainda. Podemos sacrificar. Esse é o raciocínio de quem não ama. Quem ama não quer sacrificar nada nem ninguém. Aliás, quem ama quer se sacrificar em benefício de todos. É isso o problema. Aí pegamos a ansiedade e a dúvida do desencarnado e a gente absorve e passa a viver essa ansiedade. Chega um monte de espírito lá ameaçando Galileia, ameaçando isso, ameaçando aquilo, que eu vou destruir isso, que eu vou destruir aquilo. O médico fica apavorado. Entre desespero. Entre parafuso. Meu Deus, vai tudo acabar, o mundo vai abrir. E você acha que fizeram o que com Cristo? O que você acha que fizeram com Cristo? E Jesus falou isso para os discípulos. Se a mim, né, maltratam, buscam e se empenham em produzir o mal, imagine com relação aos meus discípulos. Ele não está escondendo o jogo para ninguém. Está tudo às claras. Nós temos que preparar nosso psiquismo. Então quer dizer então que um dia eu posso sofrer uma dor, eu posso sofrer uma consequência no meu destino de um mal de terceiro, que não tem nada a ver com relação a provas e expiações, que não tem nada a ver com expiação, aliás, que não tem nada a ver com expiação. É óbvio. Claro que tem, um monte. Você sofre agonia, você sofre tristeza, você sofre... Quando você fica em contato com a história do outro, você sofre, ué. O médico, quando está em contato com a história do outro, com aquele coração em agonia, com aquele coração em revolta, o médico sofre junto. Ele não quer ver aquela alma sofrendo. Essa é a essência. Ele não quer ver ninguém sofrendo, ninguém em estado de calamidade psíquica. Ele quer que a pessoa se reequilibre o mais rápido possível. Ele quer que a pessoa receba tratamento. E ele sabe que para receber o tratamento, a pessoa tem que aceitar o tratamento. A pessoa não pode ir lá se tratar, peraí, eu vou lá me energizar e retomar minhas baterias para fazer mais mal. Não funciona assim, né? Não, eu tenho uma criancinha pequenininha, um filhinho e tal, e tá triste, não sei o quê, porque bateram nele. Não, vou ajudar a criança para ela ficar mais forte, né? Vou dar até um pedacinho de pau para ela ir para casa, para voltar para a escola e bater nos coleguinhas. Você não tá ajudando em nada. Não é assim que a espiritualidade superior funciona. Então, a pessoa que quer conscientemente se transformar, quer conscientemente mudar o ponto de vista, é absorvida na casa espírita, é absorvida em locais de tratamento. O problema é que não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer maltratar. A pessoa quer vingança. E a pessoa não para pensar, peraí, foi Deus que permitiu. Tá vendo essa situação do que aconteceu no seu destino? Deus não pulou na frente e falou o seguinte, olha, não pode. Não, com ele não pode. Isso aqui é um ser supremo. Você não vê Deus fazendo isso. A gente está prisioneiro ao seguinte conceito. O corpo físico é uma coisa importantíssima. É a coisa mais sagrada do mundo e que você não pode sofrer dor, nenhum tipo de sofrimento. Nenhum. Zero. E mentindo contra vós, disserem todo mal contra vós, em o meu nome. Esse é o final das bem-aventuranças. Gente, a gente não pode se enganar.
É lógico que é sacrifício, é lógico que o médium se entristece na hora, vendo um psiquismo daquele perturbado. Mas ele observa de cima. Ele não mergulha no psiquismo do outro e entra naquela atmosfera desvairada. Não dá para mergulhar na ansiedade do outro e nas dúvidas do outro. Tá com dúvida, meu camarada? Pode ter certeza, Jesus tem a solução. Não tem nenhum problema que você tenha criado, que você foi altamente criativo em fazer um mal ou um problema, que Jesus não tem uma solução. Fique tranquilo. Então a gente tem que mudar a nossa perspectiva de como enxergamos a vida. É a forma como o médium enxerga a vida que ele vai reagir diferente. Não só na mesa mediúnica, mas especialmente após a comunicação. Após a comunicação, graças a Deus, ele foi atendido. Ah, mas ele é revoltado, ele não muda a postura. Mas está acontecendo uma transformação de longo prazo. Não importa que vai levar 10 anos. Não importa que vai levar 300 anos. Aquele espírito está sendo ajudado, amparado, a despontar na consciência dele a vontade de mudar. É muita coisa para pensar, né? Vamos parar aqui que Sim. Só esse parágrafo aí. Então, por isso que eu falei, é bom a gente muita devagar. Coisa, né? É bom a gente devagar aqui, porque senão a gente vai ficar com a ideia, a sensação, né? Não, poxa, eu sou médium, mas eu não tenho preparo. Eu não sou. Esvazia a reunião, não vai ninguém mais. Ninguém vai se achar preparada. Você tá entendendo? Ninguém vai se achar preparado. Ninguém vai se achar capaz. Que história é essa que não vai se achar? É lógico que é capaz. É lógico que está preparado. Então, mantenha a alimentação da boa vontade e a alimentação da coragem. De continuar amando e servindo, usando, né, o azeite da boa vontade para refletir a luz divina. Tenha boa vontade, aquele azeite que você passa no espelho da consciência para refletir a luz divina. Então a gente tem que persistir nisso. Eu não gostei muito da construção do texto, porque ele é meio pessimista, entendeu? Ele é meio que apático, no sentido de que o médium lendo vai achar assim, eu não, eu também não estou nessa condição, não sei o quê. Quando vê esvazia a reunião por causa de um texto. Não é esse o objetivo do texto. É observar, existem pessoas que, por vezes, até mesmo um médium passou por um problema grave pessoal. A pessoa está, sei lá, triste, está, de certa forma, descontente com certas situações. Aquele momento, a pessoa está num estágio mais frágil psíquico. A estrutura psíquica da pessoa ficou mais delicada, mas é um momento temporário. Ela pode se libertar daquele momento. Para isso, ela precisa retomar a construção da própria fé, desenvolver a confiança em si mesmo e continuar marchando, bola para frente. Como é que escala Everest? Olha para o chão e um passo de cada vez. Olha para o chão, um passo de cada vez. Você não fica olhando o tamanho da montanha, você olha para o chão. Então vamos fazer nossa oração. Aí nós paramos aí, não sabemos, já sei que vai ser mais um parágrafo aí bom para reflexão. Esse estudo de hoje foi muito bom. Então vou fazer a oração final para a gente. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, todos esses ensinamentos, que possamos, Senhor, nos fortalecer, nos manter confiantes em Ti, nesse trabalho, que não é nosso, que é de Jesus, que é de Deus, que possamos, Senhor, perseverar, continuar em frente e procurando estarmos sempre sintonizando com o bem, fazendo o bem. Agradecemos esse estudo, essa oportunidade. Muito obrigada, Jesus, com essa prece. Pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Muito obrigada. Hein, Tozelli?